Olá, pessoal, tudo tranquilo? Pois é, estamos aqui para mais um pouquinho de química. Hoje vamos falar o quê? Cálculos químicos. Assunto bem importante para nós, né? Quarta aula hoje. Já introduzimos as ideias de massa atômica, de número de Avogadro, de mol e de massa molar. Hoje chegou a hora da gente ver um pouquinho melhor a história da massa molar. Já se inscreve no canal, já dá o likezinho aí que o vídeo vai ser tri e ativa o sininho para receber mais videozinhos de ciência. Ciência é importante, vamos iluminar esse mundo também com a ciência, né? Não é à toa que a gente estudou tanto para chegar a essas bases científicas, tá? A gente não pode negar esse conhecimento da humanidade, de jeito nenhum. Mas olha só, quando a gente está falando, por exemplo, de substância química e falando de molécula, são dois mundos diferentes, né? Substância está no mundo macro e a molécula no mundo nano. É ou não é? Muito bem. Então, pensem comigo. Quando eu escrevo, por exemplo, água, olha lá o que apareceu, H2O, tá? E eu escrevo água, H2O e coloco um Lzinho, qual é a diferença dessas duas escritas? Bom, quando eu coloco o Lzinho, eu estou colocando que aquela água é líquida, então ela já passa a ser uma substância química, tá certo? Então, trabalhando no mundo macro. Agora, quando eu escrevo H2O e não coloco o estado físico, aí eu estou falando da molécula de água, certo? Então, eu tenho aí o mundo nano, tá? Lembra que a molécula de água é formada pelos átomos de hidrogênio e oxigênio, então, na proporção 2 para 1, dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. E quando eu passo para o mundo macro, aí parece que vem alguma coisa assim, tipo, né, uma unidade milagrosa, que eu vou circular em vermelho lá, né? Que é a transição justamente do mundo nano para o mundo macro, que é número de mols de átomos. Veja que a proporção é a mesma, são 2 mols de átomos de hidrogênio relacionados a 1 mol de átomos de oxigênio. Só que lembra que o mol, ele traz a ideia de massa. Então nós estamos falando aí de uma certa massa de hidrogênio, de uma certa massa de oxigênio. E é aí que entra a história da massa molar. Cada elemento químico tem a sua massa molar. Cada elemento tem a sua massa molar. A molécula é a soma das massas molares de todos esses elementos naquela proporção que elas estão ali. Por exemplo, a massa molar da água ela leva em consideração 2 mols de átomos de hidrogênio e 1 mol de átomo de oxigênio. Então, seria a massa molar do hidrogênio multiplicada por 2 e a massa molar do oxigênio multiplicada por 1. Dani, mas onde é que eu encontro a massa molar? Bom, a massa molar está escrita na tabela periódica, tá? Mas com outro nomezinho, tá? Ela é escrita com o nome de massa atômica, mas tu lembra que a massa atômica e a massa molar têm uma relação muito grande. Eu mostrei para vocês ali que a interface está naquele negócio do tal de número de Avogadro. Ali, quando a gente pega aquele número de átomos, a gente acaba tendo, então, a massa molar, que é justamente igual à massa atômica, numericamente igual, porém, a massa atômica é em unidade de massa atômica e a massa molar é dada em gramas, tá certo? Bom, então vamos lá. Vamos olhar a tabela periódica, ela é uma fonte preciosa de informações para quem estuda química, tá? Quem sabe ler bem a tabela, putz, sabe um monte de química, tá? Mas a tabela é que nem um programa, gente, tá? A gente pode ter um PowerPoint em casa e não saber usar, tá? Mas a gente pode ter o PowerPoint e saber usar muito bem e acabar fazendo até videozinhos para a internet tentando explicar coisas complexas como, por exemplo, física e química de uma maneira simples e tranquila para que vocês consigam entender bem. Mas olha só, ali está a casinha, que eu digo a casinha do enxofre, tem dois números, né? O número de cima, gente, é o número de prótons, o número de elétrons do átomo de enxofre neutro, então é um número que se relaciona muito com o mundo nano, tá? Esse número é bem importante, é o chamado número atômico, é 16, então o enxofre tem 16 prótons e 16 elétrons quando o átomo neutro, e um número de baixo, que é o número que interessa muito para a gente, que é o 32, que nesse caso é a massa atômica do enxofre. Esta é a massa atômica do enxofre. Então, por que interessa muito a massa atômica para a gente? Porque se eu pegar essa massa atômica na unidade grama e não na unidade de massa atômica, mas na unidade grama, e isso é muito importante, eu vou até circular aqui, ó, a unidade que eu estou pegando é a unidade grama, tá? Ela é a massa de 1 mol de átomos de enxofre. Ou seja, 32 gramas tem
1 mol de átomos de enxofre. Vai dizer assim, ó, só um pouquinho, isso aí é massa molar, né? A massa molar não é a massa em gramas de 1 mol, a massa em gramas de 1 mol para o enxofre é 32 gramas. Exatamente. Então aí está a massa molar. Veja, não tem mistério nenhum, a gente só fala, né? Não tem mistério nenhum. Então a tabela periódica vai trazer a massa molar na mascarada de massa atômica. Vem nas provas lá, eles colocam massa atômica embaixo e dizem, meu, cadê a massa molar? Tá? Cadê a massa molar? A massa molar é a própria massa atômica. Só que a massa atômica é medida em unidade de massa atômica e a massa molar é em gramas, mas são numericamente iguais. Né? Muito bem. Agora, olha só. É a massa molar do enxofre. Tá? Então, quer dizer que cada elemento químico vai ter a sua massa molar descrita já na casinha do elemento. Exatamente. Eu peguei alguns aqui para a gente escrever. Ó. Por exemplo, o oxigênio. Tá? Qual é a massa molar? Vou dar uma circuladinha lá. Massa molar dele é 16 gramas por mol. Se eu tiver 1 mol de átomos de oxigênio, 16 gramas. Se tiver 2 mols de átomos de oxigênio, 32 gramas. Se tiver 3 mols de átomos de oxigênio, 48 gramas. Se tiver 4... Ah, não, para, né? Entenderam a jogada? Tá? O carbono, por exemplo, a massa molar dele é 12 gramas por mol. O enxofre é... Tá lá em cima. 32 gramas por mol, né? Já falei. Tá, agora estou com o ferro aqui. O ferro, 56 gramas por mol. E o hidrogênio, 1 grama por mol. Ou seja, se eu tiver 1 mol de átomos de hidrogênio, 1 grama. 2 mols de átomos de hidrogênio, 2 gramas. E assim sucessivamente. Então, eu tenho aí 5 elementos onde eu coloquei as massas molares. Eu vou circular do enxofre lá em vermelhinho, já que eu circulei o número de prótons, né? Circulei em laranjinha, né? Então tá, circulei em vermelho. Então eu tenho aí. Agora, a ideia aqui é usar uma técnica para calcular a massa molar. E aí vem uma perguntinha que apareceu ali para nós. Qual a massa molar do ácido sulfúrico e do hidróxido de ferro 3? FeOH3. Tá bom? Vamos dar uma olhadinha. Qual é a técnica? Bom, os dados já estão postos, tá? Eu tenho ali o elemento hidrogênio, o elemento enxofre e o elemento oxigênio, correto? Beleza, né? Então, olhem lá e verifiquem esses elementos lá no ladinho ali, onde aparece, por exemplo, hidrogênio, tá? Eu vou botar uma flechinha aqui. Que cor eu vou botar? Amarelinha, ó, amarelinha, tá? Uma flechinha, ó. É 1 grama por mol, tá? O enxofre está lá em cima, vou botar uma flechinha nele também, 32 gramas por mol. E o oxigênio, 16 gramas por mol, tá? Essa é a massa de 1 mol desses elementos. O que eu vou fazer? A proporção que eu tenho aqui, ó, 2, 1 e 4, são justamente o número de mols. Ah, é verdade, prof. Entendeu? Agora vai fazer o quê? Vai colocar, tá, a multiplicação aqui, ó. Hidrogênio é 1 grama, tá? Não vou botar o grama, pode ser, não vou botar o grama, tá? Não ficar um número coisa muito grande ali, não vou botar o grama, tá? Então, vezes 1, o enxofre é vezes 32 e o oxigênio vezes 16, tá? Peguei os dados aonde? Lá na tabela periódica, tá das casinhas dos elementos lá. Então, vou fazer o cálculozinho aí. 1 vezes 2, 2 gramas. 32 vezes 1, 32 gramas, isso para o enxofre. E para o oxigênio, 16 vezes 4, 64 gramas. Tá? A soma disso tudo, passar para o branquinho aqui, vai ser a massa molar, tá? A soma disso tudo é a massa molar. Lembra que eu coloquei aqui ó, um tracinho em cima que diz para mim que tudo é para 1 mol. Tá? Senão no final tu vai ter que botar gramas por mol. Tá? Beleza? Tá bom? Então, olha só. Dá para fazer também, tá? Então, olha só. O que eu tenho aqui? 2 mais 32, 34. 34 mais 64, 98 gramas. O que isto quer dizer para nós? Que se eu tiver 1 mol de ácido sulfúrico, terei 98 gramas. Professor, e se eu tiver 10 mols? 980 gramas. Então, isso multiplica por 10, tá? Beleza? Agora vamos calcular a massa molar do hidróxido de ferro 3. Eu coloquei esse porque tem parênteses, gente. Muita gente vem me perguntar, prof, não tem parênteses, não consigo fazer o cálculo da massa molar. E não tem prova que envolva esse assunto, ou os assuntos de química, que não tenham. Pode ser na faculdade, pode ser no colégio, pode ser no vestibular, não tem, vocês não têm como escapar de calcular a massa molar. E se aparecer uma coisa assim, como é que a gente faz? Bom, eu vou usar uma técnica, tá? Bem simples para melhorar aquela fórmula ali, tá? Vou eliminar o parênteses, tá? Eu tenho o número 1 aqui e o número 1 aqui, um no oxigênio e um no hidrogênio, tá? Tá vendo ali, ó? Acompanha lá pelo slide lá, tá? Ó, esse número 3 é um número que multiplica
esses dois que estão dentro do parênteses, o 1 e o 1. Se eu pegar e fizer a multiplicação, como é que eu fico? Que fórmula fica aí? Fica Fe, tem 1, O, 3 vezes 1, 3, H, 3 vezes 1, 3, ok? Agora vamos lá. Ó, o ferro é 56, o oxigênio é 16 e o hidrogênio é 1. Então agora eu faço as multiplicações. Viu que ficou mais fácil? 56 vezes 1, 56 gramas. 16 vezes 3, 48 gramas. 1 vezes 3, 3 gramas. Quando eu faço o cálculozinho aqui, eu já vou obter a massa molar. Qual será o valor da massa molar? Vou botar aqui, ó, direto, tá? Dá 56 com 48 dá 104. 104 com 3, 107, é isso? 107 gramas. 107 gramas, isso aqui é a massa para 1 mol de hidróxido de ferro 3. Viu só? Assim a gente calcula a massa molar. Sugestão minha, peguem algumas formulazinhas e vão calculando massas molares. Peguem pelo menos umas 10 fórmulas. Façam os cálculos das massas molares. Peguem uma tabela periódica, deixem uma tabela periódica do lado, tá? E vão fazendo os cálculos das massas molares ali. Tanto em fórmulas que tenham parênteses, quanto fórmulas que não têm parênteses, tá bom? Agora vem uma outra perguntinha que diz assim, ó, qual a massa de 2 mols de ácido sulfúrico? Gente, na primeira aula, eu disse uma coisa muito importante para vocês, tá? Que cada fórmula química tem a sua massa. Foi ou não foi o que eu disse? Foi, né? A gente já calculou a massa do ácido sulfúrico. Qual é a massa do ácido sulfúrico? 98, tá? Então, se são 2 mols, tá? 2 vezes 98, que dá, então, 196 gramas. Não é isso? Doni, só um pouquinho. Então, quer dizer que cada fórmula realmente pode substituir por uma massa, quando a gente está trabalhando com massas. Exatamente. Tá? E aí, se colocarem para vocês uma coisa assim, vamos supor, 6 CO2, tá? Tá? Esse aqui são 6 mols de moléculas de CO2. Então, tu vai pegar a massa molar do CO2, eu não vou fazer o cálculo aqui que não dá nem espaço mais, que é 44 gramas, tá? Esse aí vocês vão fazer muito, cai muito em provas de vários tipos. Tu vai multiplicar os 6 vezes 44, tá? E isso é muito importante para aquelas equações, depois que a gente vai trabalhar, equações químicas que vem aqueles números na frente das fórmulas. Justamente esse número aí, que é o multiplicador. Bah, gente, eu espero que vocês tenham aproveitado, tá, essa saga das 4 aulas, tá, para a gente chegar aqui e poder fazer os cálculos de massa molar e, melhor, interrelacionar 3 unidades fantásticas, o mol, o número de Avogadro e a massa molar. A aula que vem a gente começa a nossa saga, uma outra saga, mas relacionada com essa, que é montar o sistema da inter-relação dessas 3 unidades aí, tá? Mol, massa molar e o número de Avogadro. Vamos montar o que a gente chama que eu chamo de triângulo das unidades. Alguns chamam até de triângulo mágico, que a gente vai usar para resolver questões. Triângulo das unidades, tá bom? Pessoal, quem quer se aprofundar um pouquinho mais também, tá? Eu tenho meu livro, tá na Amazon, Cálculos Químicos nas Reações, Repensando a Estequiometria. É só entrar na Amazon lá, colocar professor Oddone Zago, acho que é só Oddone Zago que está lá, é Oddone Zago, tá? E vão aparecer os meus livros lá. Esse é um dos livros interessantes que tem lá, onde eu realmente boto uma nova maneira de pensar em resolver cálculos químicos. Tá? Muitas coisas que a gente vai ver nas aulas aí estão no livro e algumas técnicas são realmente do livro lá. Tá? Eu tenho o livro também aqui no papel. Tá? Vocês vão ver que é um livro que não é um livro grosso, mas ele fala de um assunto só, que são os cálculos. Tá? E aqui tem muita coisa. O livrinho tem, inclusive, ó, o livrinho coloridinho, né? Certo? Tem muito exercício resolvido aqui e muita explicação. É um livro básico, fundamental, mas com um grau de aprofundamento bem interessante, que vale para quem está fazendo faculdade, que vale para quem está fazendo colégio e para pré-vestibular também. Tá bom? Um grande abraço a todos, muito obrigado os que chegaram até esse momento aqui, já dá o likezinho para mim, tá? E a gente se encontra uma próxima aula e na sequência desses cálculos químicos aqui. Tá bom? Grande abraço, até lá.